Eu nunca pensei que um dia iria escrever sobre isso, mas acho que chegou a hora. Sou brasileiro, tenho 29 anos, e carrego comigo um passado que até hoje me persegue. Na época eu tinha apenas 21, e estava desesperado. Eu vinha de uma família simples, sem muitas oportunidades. As contas se acumulavam, eu não conseguia pagar aluguel e mal tinha dinheiro para comer. Foi quando um conhecido me apresentou a uma oportunidade de trabalho numa agência de cobrança. Eles não chamavam assim abertamente. Usavam um nome bonito, assessoria financeira. Mas na prática, o que fazíamos era cobrar dívidas de gente que devia bancos e empresas. Só que o jeito como a agência funcionava não era nada normal. No primeiro dia, percebi que o clima era pesado. Os chefes falavam em voz alta, riam do desespero dos devedores e exigiam resultados imediatos. Aqui ninguém sai de mãos vazias, diziam. Não havia contrato oficial, nem carteira assinada. Tudo era pago em dinheiro vivo, dentro de envelopes marrons que eram entregues na sexta-feira. Dinheiro rápido, muito acima do que eu ganharia em qualquer emprego honesto naquela idade. O problema é que não existia limite. Eu era instruído a ligar para pessoas em horários estranhos, a pressionar, a inventar histórias para assustar os devedores. Lembro de uma vez em que precisei ir pessoalmente com um colega até a casa de um homem endividado. Nós não encostamos nele, claro, mas o jeito que meu colega falava, a postura, o tom ameaçador. Aquilo deixava claro que não era uma simples cobrança. No começo eu me enganava. Estou só fazendo meu trabalho, não sou eu quem decidiu que eles deviam dinheiro. Mas, no fundo, eu sabia que estava envolvido em algo sujo. Eu recebia maços de notas sem nota fiscal, e cada centavo parecia pesar no meu bolso. Apesar de tudo, continuei. O salário era alto demais para eu recusar. Em poucos meses consegui pagar minhas dívidas, comprar uma moto usada, até ajudar minha mãe. Mas cada vez que eu chegava em casa, sentia um aperto no peito. Era como se eu carregasse uma sombra comigo. Anos se passaram. Eu saí daquela vida, consegui arrumar um emprego formal, mais simples, mas honesto. Achei que tinha deixado tudo isso para trás. Pelo menos até conhecer a Camila. Camila mudou minha vida. Inteligente, carinhosa, estudiosa. Quando começamos a namorar, senti que finalmente tinha encontrado um futuro de verdade. Ela sempre valorizou muito a honestidade, sempre falava de como odiava gente que enriquece passando por cima dos outros. Eu nunca contei para ela sobre a tal agência. Tinha medo do que ela pensaria de mim. Só que agora estamos esperando um bebê. E de repente, meu passado voltou a me assombrar. Porque, num jantar casual com amigos, alguém comentou sobre essas agências de cobrança violentas que existiam na cidade anos atrás. Camila riu e disse: "Nossa, imagina só namorar alguém que já trabalhou num lugar desses. Eu jamais conseguiria confiar." Naquele momento, senti meu corpo gelar. E é aqui que começa meu dilema. Devo revelar a verdade para a mulher que amo e com quem vou ter um filho, ou esconder esse segredo para sempre? Naquele jantar, enquanto todos riam e comentavam sobre histórias de cobrança abusiva, eu só conseguia ouvir o coração batendo dentro do peito. Eu sorria por fora, fingia naturalidade, mas por dentro estava em pânico. Camila sempre foi muito firme com seus valores, e a frase dela ficou ecoando na minha mente: eu jamais conseguiria confiar em alguém que trabalhou nisso. Naquela noite, quando chegamos em casa, ela não percebeu meu silêncio. Eu disse que estava cansado, deitei cedo e fiquei encarando o teto por horas. Eu sentia um peso terrível. Se eu escondesse para sempre, estaria construindo minha família em cima de uma mentira. Mas se revelasse, corria o risco de perder tudo, justo agora, quando nossa vida estava prestes a mudar com a chegada do bebê. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Eu acordava, ia trabalhar, ajudava Camila com as consultas médicas, acompanhava os exames. Mas cada vez que olhava para a barriga dela crescendo, sentia uma mistura de alegria e culpa. Como eu poderia ensinar meu filho sobre honestidade, se eu mesmo tinha esse passado oculto? Aos poucos, a angústia começou a afetar meu humor. Camila percebia que eu estava distante. Uma vez ela perguntou: "Você está preocupado com alguma coisa? É sobre o bebê?" Eu balancei a cabeça e disse que não, mas ela não ficou convencida. Camila sempre foi sensível, sempre percebeu quando algo não ia bem comigo. A situação explodiu numa tarde de domingo. Estávamos organizando o quarto do bebê, montando o berço, quando ela simplesmente parou, me olhou fixamente e disse: "Eu sei que você está escondendo alguma coisa. Você anda estranho demais." "O que é?" Naquele instante, senti que não tinha mais como fugir. Respirei fundo, sentei na beira da cama e comecei a falar.
Contei sobre os anos em que trabalhei naquela agência de cobrança, sobre o dinheiro em envelopes, as ligações agressivas, os chefes que riam do medo das pessoas. Não entrei em todos os detalhes, mas deixei claro que eu sabia que não era um trabalho limpo. Enquanto eu falava, o rosto dela mudava. Primeiro espanto, depois uma expressão de decepção profunda. Quando terminei, houve um silêncio pesado no quarto. Então, ela finalmente disse, com a voz embargada: "Todo esse tempo você escondeu isso de mim. Eu tinha medo de te perder", respondi. "Eu saí daquela vida há anos. Hoje eu sou outra pessoa." Ela ficou de pé, começou a andar de um lado para o outro. "Você não entende, né?" disse, quase chorando. "Eu sempre falei o quanto odeio gente que vive de dinheiro sujo. E você? Você era um deles. Eu não era um deles", retruquei. "Eu só estava desesperado, precisava sobreviver. Não era sobre enriquecer, era sobre pagar o aluguel, colocar comida na mesa." Ela me olhou, e havia dor nos olhos dela. "Mas você escolheu esconder de mim. Não foi só o passado, foi a mentira." Naquele momento, percebi que a ferida não era apenas o que eu tinha feito anos atrás, mas o fato de que eu tinha guardado o segredo por tanto tempo. Passei a noite no sofá, sem conseguir dormir. A cada barulho da casa, pensava no bebê que estava a caminho, na família que estávamos prestes a construir. E em como tudo podia desmoronar por causa da minha omissão. E então, no silêncio da madrugada, ouvi Camila chorando baixinho no quarto. Foi nesse instante que percebi: talvez a pior consequência do meu passado não fossem as lembranças, mas a possibilidade real de perder a mulher que eu amo e a chance de criar meu filho ao lado dela. E no dia seguinte, algo aconteceu que deixou tudo ainda mais complicado. Na manhã seguinte, a casa parecia envolta em um silêncio estranho. Camila mal falou comigo, se limitou a preparar o café da manhã e saiu cedo para visitar a mãe. Eu fiquei sozinho, sentado à mesa, com uma xícara de café frio diante de mim. A sensação era de que uma rachadura havia se aberto entre nós, e eu não sabia como fechá-la. Enquanto eu tentava organizar meus pensamentos, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri e fiquei paralisado. "Saudades dos tempos de cobrança? Lembra quanto você ganhava? Ainda dá para voltar. O mercado tá quente." Meu estômago revirou. Eu não recebia nenhuma notícia daquele mundo havia anos. Como alguém ainda tinha meu número? Mais ainda, por que justo agora, depois de eu finalmente abrir o jogo com Camila, essa sombra voltava a aparecer? Apaguei a mensagem imediatamente, mas o mal já estava feito. O passado que eu queria enterrar parecia estar cavando o próprio caminho de volta. No fim da tarde, quando Camila retornou, ela me encontrou sentado no sofá, pálido. Perguntou se eu estava bem, e eu hesitei em mostrar a mensagem. Decidi contar, não queria mais esconder nada. Mostrei o celular, a mensagem e expliquei que eu não tinha contato com ninguém daquela época. Camila ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Isso só confirma o que eu temia. Esse tipo de vida nunca larga a gente." "Não é verdade", rebati. "Eu cortei laços há anos. Eu não quero isso de volta." Ela cruzou os braços. "Mas e se continuarem te procurando? E se um dia aparecerem na nossa porta? Eu não quero criar nosso filho com essa ameaça rondando nossa casa." As palavras dela me atingiram como facadas. Eu entendi o medo dela. Eu também tinha medo. Mas era como se ela estivesse decidindo que eu seria sempre um reflexo do meu passado, e não do homem que eu tinha me tornado. Naquela noite, brigamos feio. Camila disse que precisava de tempo, que não sabia se conseguiria confiar em mim de novo. Eu tentei explicar, implorei para ela acreditar que minha vida era diferente agora, mas ela parecia inabalável. Acabei saindo de casa e andando pelas ruas da cidade, sem rumo. As luzes dos bares e padarias me confundiam, e em cada rosto desconhecido eu via a sombra de alguém do meu passado. Eu me sentia perseguido por fantasmas invisíveis. Quando finalmente voltei, já era madrugada. Camila estava dormindo, mas havia lágrimas secas no rosto dela. Eu fiquei parado ao lado da cama por alguns minutos, observando a respiração dela, e me perguntei se ainda havia um nós para salvar. No dia seguinte, ela acordou decidida. "Preciso de espaço. Vou passar uns dias na casa da minha mãe." Meu coração despencou. Não era apenas o medo de perder a mulher que eu amava, era o medo de que meu filho nascesse num lar quebrado, marcado por segredos e mágoas. E foi nesse momento, sozinho no apartamento, que uma ideia louca começou a crescer na minha mente. Talvez eu precisasse encarar de frente aquele passado que eu tanto tentava enterrar. Só que eu não fazia ideia do preço que isso teria. Ficar sozinho no apartamento foi como estar preso numa cela invisível. Cada canto parecia me lembrar do silêncio de Camila, do olhar dela cheio de desconfiança. Eu sabia que, se não fizesse nada, acabaria perdendo minha família antes mesmo de o bebê nascer.
Foi então que tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Iria confrontar meu passado. Eu ainda tinha alguns contatos antigos salvos em anotações velhas, números que eu nunca deletei por completo. Não sei se por medo ou por covardia. Passei a madrugada revisando aquilo até encontrar um nome que me soava familiar: Renato, Cobranças. Lembro de ter trabalhado algumas vezes com ele, um sujeito que sempre parecia mais envolvido com os chefes do que todos nós. Meu plano era simples, ou pelo menos eu achava que seria. Eu queria deixar claro que não tinha mais nada a ver com aquilo, que não queria ser procurado, que tinha uma família para proteger. No dia seguinte, mandei uma mensagem curta: precisamos conversar. É importante. Me encontra amanhã, no café da Praça Central. Passei as próximas horas com um frio na barriga. Camila ainda estava na casa da mãe, e isso me dava a estranha sensação de estar agindo às escondidas, mesmo tentando fazer a coisa certa. Quando Renato chegou ao café, parecia não ter mudado nada. O mesmo sorriso cínico, o mesmo jeito de se portar como se fosse dono do lugar. Sentou-se à minha frente e disse: eu sabia que uma hora você ia voltar. Esse dinheiro fácil nunca solta gente. Senti raiva e medo ao mesmo tempo. Eu não estou voltando, Renato. Falei firme. Eu quero que vocês parem de me procurar. Não tenho mais nada a ver com isso. Tenho uma vida nova, uma família. Ele riu, inclinando-se sobre a mesa. Família, é? Isso só complica as coisas, meu amigo. Quem tem família fica mais vulnerável. Essas palavras me gelaram o sangue. Eu percebi o perigo de ter reaberto uma porta que deveria ter ficado fechada. Mas ao mesmo tempo, eu não podia simplesmente fingir que estava tudo bem. Escuta, Renato, eu não quero problemas. Insisti, só quero viver em paz. Ele me encarou por alguns segundos, como se estivesse medindo minhas intenções, e então se levantou. Paz não existe nesse mundo, parceiro. Mas vou dar um conselho: se eu fosse você, me preparava. Porque nem todo mundo esqueceu quem você foi. E saiu, deixando a xícara de café pela metade. Fiquei paralisado, sentindo que tinha acabado de cavar um buraco ainda mais fundo. Agora eu não só não tinha recuperado a confiança de Camila, como também podia ter atraído novamente a atenção de pessoas das quais eu tentava fugir há anos. Naquela noite, deitado sozinho na cama, uma pergunta martelava minha mente: será que eu deveria contar para Camila o que tinha feito, ou esconder para poupá-la do medo? Eu sabia que ela já estava com um pé fora da nossa relação. Mas, ao mesmo tempo, esconder a conversa com Renato poderia ser a pá de cal definitiva entre nós. E no dia seguinte, Camila me ligou dizendo que precisava falar comigo pessoalmente. Sua voz estava diferente. E isso me deixou apavorado. Quando atendi o telefone e ouvi a voz da Camila, meu coração disparou. Ela estava séria, quase fria. Disse apenas: a gente precisa conversar. Hoje. Marcamos de nos encontrar no apartamento. Esperei ansioso, andando de um lado para o outro, tentando imaginar o que ela queria dizer. Quando finalmente chegou, percebi de cara que não seria uma conversa simples. Ela entrou, largou a bolsa na cadeira e me encarou. Você ainda não me contou tudo. Contou? Perguntou sem rodeios. Fiquei mudo por alguns segundos. Eu te contei o essencial. Eu não queria te assustar mais do que já assustei. Camila cruzou os braços, firme. Ontem à noite minha mãe comentou sobre um vizinho dela que já teve problema com essas agências. Disse que os cobradores apareciam do nada, faziam ameaças veladas, até seguiam as pessoas na rua. Você já esteve nesse nível? Engoli seco. Camila, eu nunca encostei em ninguém. Nunca. Mas sim. Eu vi acontecer. Eu estava lá, participei de situações em que o medo era usado como ferramenta. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, havia lágrimas acumuladas. Eu não consigo acreditar que o pai do meu filho fez parte disso. Eu não sou mais aquele cara. Explode. Eu saí desse mundo justamente porque não aguentava mais. Você acha que é fácil carregar essa culpa? Eu me odeio por cada ligação que fiz, por cada vez que deixei uma família sem dormir de preocupação. Eu mudei. Camila. Ela ficou em silêncio, observando minha reação. Era como se estivesse tentando decidir se acreditava ou não. Foi então que tomei coragem e contei sobre o encontro com Renato. Eu sabia que, se escondesse isso, perderia qualquer chance de reconstruir a confiança dela. Relatei a mensagem que recebi, como procurei Renato e como ele deixou claro que meu passado ainda podia me perseguir. O rosto de Camila empalideceu. Você está louco? Por que foi atrás desse cara? Agora eles sabem que você está vulnerável. Eu precisava tentar cortar de vez, mostrar que não queria nada com eles. Você não percebe? Ela gritou. Você colocou nossa família em risco. O choro dela explodiu e a raiva dela doeu mais do que qualquer ameaça que eu já tivesse recebido. Eu tentei me aproximar, mas ela se afastou.
Eu não sei se consigo criar um filho com alguém que ainda tem esses fantasmas por perto. As palavras dela me despedaçaram. Fiquei parado, sem reação, enquanto ela pegava a bolsa. Antes de sair, virou-se e disse: eu vou ficar na minha mãe por mais um tempo. Preciso pensar. A porta bateu, e o silêncio que ficou depois parecia gritar nos meus ouvidos. Senti um vazio tão grande que por um momento achei que fosse desmoronar ali mesmo. Passei a noite em claro, sentado no chão do quarto do bebê. Olhava para o berço desmontado e imaginava se algum dia veria meu filho dormir ali. O medo de perder Camila e minha família me consumia por dentro. E então, no meio daquela madrugada, recebi outra mensagem anônima: você não deveria ter procurado Renato. Agora todos sabem onde te achar. Meu coração gelou. E foi nesse instante que percebi: meu dilema não era mais apenas salvar meu relacionamento. Era proteger a vida da minha família. Na manhã seguinte à mensagem anônima, acordei com o coração disparado. O peso das últimas semanas finalmente me atingiu com força total. Sabia que não podia mais adiar as decisões. Meu passado estava batendo a porta, e eu precisava proteger Camila e nosso bebê, não importava o custo. Decidi ir até a casa da mãe dela. Não podia esperar que ela tomasse todas as decisões sozinha, e precisava mostrar que estava comprometido, que não seria mais refém das minhas antigas escolhas. Cada passo até o portão parecia ecoar na minha mente: fantasmas do passado, erros antigos, ameaças invisíveis. Tudo estava comigo, mas eu precisava enfrentar. Quando Camila abriu a porta, olhei nos olhos dela e vi uma mistura de raiva, medo e preocupação. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, comecei: Camila, eu sei que errei em te esconder tudo isso. Mas eu não posso deixar que o passado destrua nossa família. Eu vou consertar, vou proteger você e nosso filho. Eu prometo. Ela me observava, os braços cruzados, respirando fundo. Como? Perguntou, quase sussurrando. Como você pretende proteger a gente se nem consegue controlar esses fantasmas? Expliquei sobre o que eu tinha feito com Renato, sobre a mensagem anônima, e como pretendia cortar qualquer ligação com essas pessoas de uma vez por todas. Eu vou mudar números, cortar qualquer contato, buscar proteção se precisar. Mas eu não posso fugir da responsabilidade. Não posso deixar que meu filho cresça com medo do que o pai fez no passado. Ela olhou para mim, e houve silêncio. O relógio da sala parecia marcar cada segundo com mais intensidade. Finalmente, ela suspirou. Eu acredito que você quer mudar. Mas preciso ver ações, não só ouvir palavras. Foi um teste doloroso, mas justo. Nos dias seguintes, tomei todas as medidas possíveis. Mudei números de telefone, cancelei contas antigas, denunciei mensagens suspeitas, e até contratei alguém para me orientar sobre segurança. A sensação era de alívio parcial, eu estava tomando controle, mas ainda sentia tensão no ar. Camila foi observando minha determinação. Aos poucos, os olhos dela começaram a relaxar, e a tensão diminuía. Voltamos a conversar sobre a chegada do bebê, sobre os preparativos, sobre sonhos e planos. Cada pequeno gesto de confiança reconstruía a ponte que meu passado havia destruído. O dia do nascimento chegou. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão. Quando ouvi o primeiro choro do nosso filho, senti que todo o peso do passado, toda a culpa e medo, tinham sido transformados em algo mais forte: amor e proteção. Naquele instante, prometi a mim mesmo e a ele que faria de tudo para garantir que sua vida fosse diferente da minha experiência anterior. Olhei para Camila, seus olhos marejados refletindo a emoção do momento, e soube que, apesar de tudo, havíamos superado a barreira mais difícil: a verdade, a confiança e o compromisso de um com o outro. Meu passado não havia desaparecido, mas agora estava sob controle, e nosso futuro começava ali, naquele quarto silencioso, embalado pelo choro do nosso filho. E foi assim que aprendi o preço do dinheiro sujo. Não é o dinheiro em si que machuca, mas os segredos que carregamos e o quanto eles podem colocar tudo que amamos em risco. Hoje, cada escolha é sobre proteger minha família, e cada dia é uma oportunidade de reconstruir a confiança perdida.